pessoal, tudo bem com vocês? Que saudades! Bom, vamos para mais uma aula, por enquanto à distância, logo estaremos juntos. Nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Mas nós não vamos simplesmente aplicar essas relações. Por que eu resolvi demonstrá-las com vocês? Porque a gente vai precisar do assunto semelhança de triângulos. Então a gente já faz duas abordagens numa única aula. Tudo bem? Então fiquem atentos, qualquer dúvida estamos aqui. Vamos lá então. O que seriam essas relações métricas no triângulo retângulo? Seriam fórmulas, né? Quando a gente fala de relações, elas não são somente fórmulas, tá? Mas nesse caso a gente vai tratar como fórmulas. E essas fórmulas, elas virão a partir da demonstração de triângulos semelhantes. Mas que triângulos semelhantes? Em que situação isso acontece? Vejamos. Então, quando a gente fala em relações métricas e no triângulo retângulo, mais especificamente, está tratando de medidas de lados, de comprimentos, não somente lados. Tudo que a gente pode tratar como medida de comprimento, como a altura do triângulo, certo? Sim, os lados também. Então, por isso que são relações que tratam de medidas, né, no triângulo retângulo, e essas medidas são relativas a comprimentos. Então, nós temos aí um pouquinho de teoria, onde nos diz que, dado um triângulo retângulo ABC, ao traçarmos a altura com medida H, então nós temos aqui, ó, H está denotada como a altura do triângulo retângulo. E essa altura, e de que triângulo retângulo nós estamos falando? Óbvio, é desse grandão aqui inicialmente, ó. Então, nós temos o triângulo retângulo grande, ABC, certo? Temos a altura dele, que a gente chamou de H aqui. E essa altura, ela é relativa à hipotenusa do triângulo. Essa hipotenusa é BC, tá certo? Quem que é a hipotenusa? Não é o lado maior de um triângulo retângulo? Ou seja, aquele que é oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa A, tá? Quando a gente trata do triângulo maior. Aí, quando traçada essa altura, a gente tem que esse ponto H, que é o ponto onde está determinado um outro ângulo reto, justamente por ser a altura desse triângulo, a gente tem também de imediato dois outros triângulos retângulos. Então, nessa figura todinha, nós conseguimos enxergar três triângulos retângulos. O grande, que é o ABC, o médio, digamos assim, que é o AHC, que é aqui do lado direito, e o ABH, desse lado esquerdo. Tudo bem? Quando eu falo lado direito e lado esquerdo da figura, lado direito da figura e lado esquerdo da figura. Quando acontecer isso, quando a gente tiver essas condições, a gente vai conseguir identificar essas relações. Todas essas relações que aqui estão. A gente tem que tomar um grande cuidado, porque quando a gente memoriza simplesmente as relações, às vezes as letras no exercício elas são alteradas. Então, tipo, esse cateto aqui, ó, que tá como B, pode ter uma outra letra dimensionando. Então, cuidado. É bem importante que você saiba o significado de cada uma dessas letras. E para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem que vai ser a hipotenusa? A hipotenusa vai ser a do triângulo maior. É claro que como a gente tem três triângulos retângulos, você pode aplicar Pitágoras nos três, quando assim for melhor, for mais fácil. Mas quem é esse A? Esse A é a hipotenusa do nosso triângulo maior, tá certo? Quem são os catetos que a gente vai estar tratando? No triângulo maior, os catetos são B e o C. Ó, o C e o B. Tá? Também estamos falando do triângulo maior, gente. Toma muito cuidado com isso. A gente tem também catetos referentes ao triângulo menor, que é esse daqui, ó, onde tem o B e o H como cateto e o C hipotenusa. Mas aí já é quando você aplica o teorema de Pitágoras no triângulo menor. Cuidado. A altura relativa à hipotenusa é H
porque é relativa à hipotenusa? Óbvio, porque ela é traçada da hipotenusa ao seu vértice oposto e vice-versa, ou do vértice A até a hipotenusa. Então, é H. E para finalizar, dois outros segmentos que a hipotenusa assim é dividida ao traçarmos a altura. Quem são esses segmentos? As projeções dos catetos. Se eu tomar como base o cateto B, qual é a projeção referente ao cateto B na hipotenusa? A sombra. Qual seria a sombra do cateto B na hipotenusa? Seria o valor N, nesse caso. E quem seria a projeção do cateto C relativa à hipotenusa? M. Tá certo? Então a gente precisa tem que estar muito ciente desses elementos. E que às vezes o nome deles é alterado. O nome deles não, desculpa. A dimensão deles é alterada, o comprimento é alterado por letras. Então, às vezes, a letra A não se refere à hipotenusa. Toma cuidado com isso. Tá certo, meus queridos? Então, vamos lá, meus queridos. Essa primeira relação, como que a gente faz a leitura disso? Que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes a projeção. Tá aqui, ó. Esse valor aqui ao quadrado, ó. A altura ao quadrado é igual a projeção M, ao comprimento M, vezes o comprimento N, o comprimento M. Tá certo? Então, a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. E esse ABC seria hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. ABC. Cuidado, vai decorar não. É hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. E esse AN igual a B ao quadrado. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, cateto B. Quem é a sua projeção? N. De forma análoga, a gente tem o C ao quadrado aqui, meus queridos, ó. C ao quadrado é igual a hipotenusa, ó, C ao quadrado. É igual a hipotenusa vezes a sua projeção, cateto M. E para finalizar, eles nos dá o teorema de Pitágoras no triângulo maior. Isso não significa que você não pode aplicá-lo nos triângulos menores também. Beleza? Tudo bem? Então, você tem que entender o significado de cada uma das letras. É muito importante isso. Gente, constatem o seguinte, nesses três triângulos, né, que nós temos na figura aí, nós temos semelhança. Por que nós temos semelhanças? Vamos lembrar das condições de semelhança entre triângulos? Para que dois triângulos sejam semelhantes, a gente tem que ter, com certeza, ângulos congruentes nesses triângulos, tá certo? E lados proporcionais. Mas nós temos um caso que garante a semelhança do triângulo sem que a gente tenha medida dos lados, que é o caso ângulo-ângulo. O que quer dizer esse caso? Se em dois triângulos ou mais você tiver ângulos correspondentes congruentes, o fato é que com certeza esses lados serão proporcionais. Vejamos, meus queridos. Vejamos, meus queridos, então se a gente tem assim, ó, vamos pensar no triângulo grande, que é o ABC, e no triângulo médio, que é esse daqui, ó, o AHC. Para que a gente garanta que esses dois triângulos sejam semelhantes, a gente precisa ter dois pares de ângulos congruentes. Um é fato, que é esse ângulo reto, aliás, os dois, né? São simples de verificar, que é esse ângulo reto e esse ângulo H, ó. Pronto. O vértice H pertence ao triângulo médio aqui, o AHC. E o vértice A pertence ao triângulo grande. Então, já temos um par de ângulos congruentes. O outro é esse aqui, que é o vértice C, que é comum aos dois triângulos. Ele pertence ao triângulo grande e ao triângulo médio. Então, já constatamos a semelhança entre o triângulo ABC e AHC. Como que a gente constata a semelhança entre o triângulo AHB, que é o menor, e ao grande ABC? Da mesma forma, a gente tem o canto reto aqui, ó, do triângulo menor, e temos o vértice A.
que é o outro ângulo reto. E temos também o vértice B, que é congruente aos dois triângulos, tá certo? Sabendo que nós temos o triângulo grande semelhante aos dois triângulos que nós temos na figura, então, por transitividade que a gente fala, a gente tem que o triângulo médio é semelhante ao triângulo pequeno. Bom, então agora vamos demonstrar as relações métricas no triângulo retângulo, certo? A gente tem que, depois que demonstrar essas relações, você vai ter que lembrar dessas relações para poder aplicar. E, como eu disse anteriormente, é muito importante que você entenda o significado de cada uma das letras que você propõe para as relações. Então, se a gente tem, por exemplo, a relação h² igual a m vezes n, a gente sabe, tem que entender o que é esse h², o que é o m e o que é o n. O h a gente está tratando como altura, no exemplo dado anteriormente. E m e n são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, a gente precisa saber o significado. Então, a fórmula h² igual a m vezes n, ela é única, ela é sempre assim? Ela, na maioria das vezes, aparece assim. Mas é que ela traduzida mesmo para a linguagem matemática é que a altura ao quadrado, né, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Mas para isso vamos entender como chegar nessas relações através da demonstração por semelhança de triângulos. Bom, o que foi feito aqui? Daquela ilustração inicial, vamos lá, vamos voltar nela. Dessa ilustração inicial do triângulo maior ABC, já chegamos à conclusão que os triângulos ABC e triângulo ABH e triângulo ACH são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, nós vamos separar esses triângulos, certo? E deixá-los na mesma posição. Quando eu falo na mesma posição, é aquela que a gente consegue enxergar bonitinho os ângulos homólogos. Então, eles estão na mesma posição, tipo, ó, o ângulo reto A, o ângulo reto H, ângulo reto H, tá certo? Então, eu separei os três triângulos, esse é o maior. Lembrem, vocês devem se recordar que aqui tinha uma altura, né? E essa altura transformava nos outros dois que eu coloquei pra cá. Então, agora, separando os triângulos, já conseguimos identificar quem são os lados homólogos, certo? Então, por exemplo, a gente tem que o lado AB no triângulo maior, AB, ó, AB no triângulo maior, que tem comprimento C, ele é homólogo ao que tem comprimento H aqui no AH, no triângulo médio. E que é homólogo à medida M, que é o BH no triângulo pequeno. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente sabe que o triângulo ABC é semelhante, esse sinal é semelhança ao triângulo HAC, pelo caso ângulo-ângulo. Já vimos lá no slide anterior. E, como esses triângulos são semelhantes, é muito importante que você coloque na ordem correta os vértices homólogos, ó. Percebe que o vértice A é homólogo ao vértice H. O vértice B é homólogo, ó, B homólogo ao vértice A. E para finalizar, o C homólogo ao C, certo? Sumiu tudo aqui, ó. Então, a gente colocou na mesma posição, então a forma que você escreve é bem importante também, tem que ser na ordem, porque isso facilita na hora de montar as proporções. Quando a gente tem dois triângulos semelhantes, a gente tem também que os lados, né, também é condição, mas como os ângulos são congruentes, os lados são proporcionais, tudo bem? Então, a gente consegue fazer essa proporção. Ou seja, lado AB está para HA, assim como BC está para AC, assim como AC está para HC. Tá aqui. Proporção montada. Nós temos a igualdade de 3 frações aqui, tudo bem? E 2 a 2 a gente chama de proporção. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir cada lado, o nome do lado, pelo seu comprimento, na forma da letrinha minúscula. Então, a gente tem o quê? Aqui, ó.
A nova proporção vai ficar escrita assim, as novas proporções, né? O lado AB em comprimento corresponde a C, né? É só olhar no triângulo. O lado HA nesse triângulo aqui, corresponde a H, comprimento H. E assim sucessivamente. Então, a gente tem uma nova relação aqui embaixo, certo? Que representa a mesma coisa. Em cima, ela está representada pelos nomes dos lados, embaixo pela medida. Agora, o que é importante é que a gente puxou da semelhança dos triângulos, para chegar em algumas das relações métricas. Aqui, com essas proporções formadas, a gente já consegue chegar em algumas relações métricas, como por exemplo, observe essa primeira proporção. Se a gente utilizar a propriedade do produto dos extremos igual ao produto dos meios, a gente vai ter que A vezes H é igual a C vezes B. Então, automaticamente a gente já tem essa fórmula aqui, queridos, ó. ABC, ou seja, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Então, uma primeira fórmula demonstrada, uma primeira relação métrica. Vamos usar agora a segunda proporção aqui, ó. A gente vai ter que B vezes B, B ao quadrado. A vezes N, AN. Essa é aquela que diz, o quadrado do cateto, de um cateto, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E tá aqui, ó, essa é a fórmula, B ao quadrado igual a vezes N. Cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Certo? Então, agora nós vamos fazer o quê? Já trabalhamos com o triângulo grande e o médio, nós vamos fazer o mesmo procedimento para o grande e o pequeno. Colocamos os lados homólogos, os vértices homólogos na ordem correta, e agora vamos fazer a proporção entre os lados, ó. Então, AB, se você só olhar aqui dá certo também, ó. AB está para HB, primeira razão. Assim como BC está para BA, segunda razão, e terceira razão, AC está para HA. Trocando esses nomes de lados pelos valores em letras, medidas de comprimento, nós vamos ter essas proporções aqui, ó. Tudo bem? Então, aplicando a multiplicação em x, que é a propriedade do produto dos extremos igual ao produto dos meios, na primeira proporção, a gente vai ter que C ao quadrado igual a A vezes M. E isso também é de forma análoga à relação anterior, né? Que cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção, né? Vamos ver lá, ó. Tá aqui. C ao quadrado igual a A vezes M. E cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E daí nós temos aqui, ó, uma segunda proporção. Essa segunda proporção é A vezes H igual a B vezes C. Mas essa nós já temos aqui, não precisamos escrever. Percebem? Então, como que a gente chega às relações métricas através de semelhança de triângulos? Vamos agora falar da semelhança entre os dois últimos triângulos, que é o médio, que é o HAC, e o triângulo menor, que é o HBA. A gente já sabe que eles são semelhantes. Eu coloquei a questão da propriedade de transitividade. Se nós temos três coisas, isso dizia um dos postulados de Euclides, né? E uma é igual a outra, tá? E essa outra é igual a uma terceira, a gente tem que, por transitividade, a primeira é igual à terceira. Então, por transitividade, a gente também tem a questão de semelhança de triângulos, certo? Então, vamos lá. Razões entre os lados feitos, ó, HA está para HB, assim como AC está para BA, assim como HC está para HA. Proporções formadas, trocamos pelos valores em letras, vamos às relações. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa primeira razão, ó, H sobre M aqui para frente, vocês vão ver por quê. Ó. Lógico, se ela é igual a essas duas, então ela é igual à última também, né? E vamos pegar aqui, essa relação aqui, depois eu explico por que nós nem vamos utilizar a feita aqui, tá? Mas vamos pegar essa aqui para chegar naquela relação que está faltando, fora o teorema de Pitágoras, que já é de conhecimento de todos.
Então, nós vamos ter que H vezes H ao quadrado, M vezes M, MN. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. O produto entre as projeções. Queridos, aqui, ó, nessa aqui, a gente não usa, porque a gente vai ter mais uma relação para lembrar. Você até pode lembrar dessa relação, né? Se você, aliás, resolver os exercícios de relações métricas por semelhança de triângulo, toda vez separando os triângulos, pode ser feito também, sem problema. Se para você desse jeito é mais rápido, ok, você não precisa ficar lembrando de fórmulas, tudo bem? Então aqui nem precisamos essa HC vezes BM, porque todas as outras já satisfazem tudo aquilo que a gente precisa para resolver um exercício de relações métricas. E essas outras é mais fácil de lembrar, tá bom? Então a gente tem a última mostrada aqui. Se pegássemos essas duas também, teríamos mais uma quinta relação que também, só usando essas outras, ela não teria utilidade. Não precisaríamos de mais ela para lembrar. Tá certo, galera? Então estão aqui demonstradas as relações métricas num triângulo retângulo. O importante é lembrar quando você usa essas relações métricas. Em que tipo de exercício? Quando você tem um triângulo retângulo e a altura relativa à hipotenusa traçada. Fora isso, não é fornecido valores de ângulos, fora os de 90 graus, óbvio, mas os outros ângulos não são mencionados como medidas, não nos dão os valores, porque aí você poderia apelar para trigonometria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Agora vamos resolver dois exercícios. Fica de olho, qualquer coisa estou aqui. Bom, vamos resolver o exercício. No triângulo ABC, retângulo em A, determine as medidas CN, H e B e determine a área e o perímetro do triângulo ABC. Bom, por hipótese, nós temos que o triângulo ABC é retângulo em A. O que isso significa? Que esse canto aqui é reto. Então, nós temos o canto A reto. Assim, a gente pode observar que temos um triângulo retângulo maior, e esse triângulo retângulo maior, ele tem a sua altura traçada, e essa altura é a altura relativa à hipotenusa, que é o H. Então, de acordo com o que a gente viu a respeito das relações métricas no triângulo retângulo, a gente pode aplicar qualquer uma daquelas fórmulas, daquelas sentenças que a gente chegou, que a gente concluiu através da demonstração. Tá certo? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo for traçada a sua altura relativa à hipotenusa, certo? Então, bora, vamos ver. Para perceber qual das relações métricas a gente vai usar, a gente precisa entender também quem são os elementos desse triângulo retângulo. O 20 seria o nosso A, seria o comprimento da hipotenusa do triângulo grande. Então, a gente tem o nosso Azinho, certo? Lembre-se que nem sempre as letras serão as mesmas, né? Então, a gente tem que entender o significado de cada uma das letras e das variáveis e dos números que compõem as relações métricas. Tá certo? Então, a gente tem o nosso A, que é a hipotenusa do triângulo maior. Quem mais a gente tem? A gente tem esse 7, e esse 7 corresponde a uma das projeções na hipotenusa, que é a projeção do cateto B. Como aqui nós temos que eles estão chamando de N uma das projeções, eu vou falar que o 7 é o M, mas também o mais importante é saber que é uma projeção. Então, eu tenho a hipotenusa do triângulo maior e a projeção do cateto B. Tá certo? Bom, agora a gente precisa descobrir o valor dessas letras. De imediato, a gente consegue descobrir o valor dessa projeção N aqui. Por quê? Porque se a hipotenusa toda vale 20 e esse pedacinho vale 7, a gente tem que N é igual a 20 menos 7. Ou seja, N igual a 13. Então, já temos um valor aqui, vou até anotar aqui em cima, porque eu vou apagar ali embaixo para a gente poder fazer os demais. N vale 13, certo? Então, bom, agora vamos ver o que a gente pode fazer para descobrir os demais. Nossa, apaguei tudo. Deixa eu pôr os cantos que já são retos por
pela premissa, né? Esse já estava, né? E esse foi pela premissa mesmo, por premissa. Bom, então a gente já sabe o valor de N. Agora eu preciso descobrir C, H e B. Ora, se eu quero descobrir um dos catetos, você pode pensar assim, posso usar o teorema de Pitágoras? Não, porque se eu não tenho nenhum dos dois catetos no triângulo maior, só tenho a hipotenusa, não dá para descobrir o cateto ainda. A altura, será que eu posso descobrir a altura? Qual das relações métricas a gente tem a altura? A gente tem aquela assim, ó, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto, o que não é bom, por quê? Porque B e C a gente não tem. A gente tem, só que falta mais essas duas letras aqui. Então, essa fórmula não é indicada. Uma outra que se usa a altura é h ao quadrado igual a projeção vezes projeção. É ela mesma, vamos usá-la. Porque a gente tem o m e o n. Então, vamos fazer usando aquela fórmula. Então, dada a fórmula, né? Dada não, a gente sabe que h ao quadrado igual a projeção vezes projeção, logo, h ao quadrado é igual a uma das projeções vale 7, a outra projeção n a gente descobriu que é 13, h ao quadrado vale 91. Só que eu não quero h ao quadrado, eu quero h. Portanto, h igual raiz quadrada de 91. Se isso fosse uma equação de segundo grau sem nenhum contexto, eu teria mais ou menos a raiz quadrada de 91. Né? Se fosse em reais. Só que no nosso caso, como é medida, a gente não pode trabalhar com valor negativo. Portanto, h é raiz de 91. Temos mais um valor no nosso exercício. h igual raiz quadrada de 91. Perfeito? Vamos continuar, então. Agora, precisamos descobrir o valor das demais letras. Ai, que travada. Demais letras. Eu tenho aqui h já foi, então, esse cateto, por exemplo. Quais fórmulas a gente pode usar? A, B, C. Só que aí eu não tenho B, certo? O A eu tenho. H eu tenho. Opa! Pode-se usar essa daí, né? Eu posso usar essa aqui, ó. A, B, C. Eu tenho A, tenho H. Eu quero ou B ou C. Não dá para ter duas incógnitas, dona Sandra. Então, vamos tentar aquela dos catetos ao quadrado. Ó lá, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção, filhinho. Quem é a sua projeção? É o n. E n é 13. Tá certo? Então, c ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Aqui, então, vai ficar aqui, 2 vezes 3, 6, 260. Porém, 260 não tem raiz exata, vai ficar a raiz de 260. Talvez uma fatoração vai deixar essa raiz mais simples, a gente vai conseguir extrair alguém do radical. Vamos ver se procede. 260 dividido por 2, 130. Por 2, 65. Por 2 não dá mais, nem por 3, então aqui por 5 mesmo. Aqui vai dar 13. E por 13, que é primo 1. Esse cara sai da raiz, lembra? Ó. 2. Isso aqui fica na raiz. Então, teremos que ser igual ao Einstein. 2 raiz de 65. Bom, prosseguimos agora para descobrir o valor da única letra que falta, que é a letra B. Ó, letra B. De forma análoga ao valor da letra C, porque os dois são catetos, né? As duas letras representam medidas dos catetos. Então, eu tenho que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, filho, que é 7. Então, B ao quadrado igual a 140. Não quero B ao quadrado, eu quero B. B igual a raiz de 140. Fatorando, para ver quem sai do radical, né? Aí eu tenho que é 70
por 2, 35, por 5, 7, por 7, 1. Esse cara sai da raiz e esses dois caras ficam na raiz. Então, nós temos que a letra B vale 2 raízes de 35. Certo? Perfeito? Temos todas as letras. Então, o que pede primeiro, nós já temos. O valor de C, 2 raízes de 65. O valor de N, 13. O valor de H, raiz de 91. E o valor de B, 2 raízes de 35. Agora, vamos continuar o que pede o exercício, né? Ele pede agora a área, né, do triângulo ABC, que é a área do triângulo maior. Deixa eu deixar o valorzinho de B aqui. Então, nós vamos calcular agora a área. A área do triângulo ABC vai ser base vezes a altura dividido por 2. A gente pode pegar que a base é B, a altura é C. A gente pode usar os catetos como base e altura, já que eles são perpendiculares entre si. Também podemos usar a hipotenusa 20 e a altura H. O valor da área ele deve ser o mesmo no final dos cálculos, tá? Então, vou usar B e C. B vezes C dividido por 2. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, por exemplo. Aí teremos a área igual 2 vezes a raiz de 35 vezes a raiz de 65. Certo? Aí a gente tem que ver o seguinte, ao invés de multiplicar tudo isso aqui, a gente pode transformar esses dois caras aqui em potências, né? Porque fica mais fácil, você consegue perceber quem que vai sair da raiz. A gente já tinha fatorado, né? Então, a gente sabe, ó, vamos lá. A gente sabe que 35 é a mesma coisa que 5 vezes 7. E a gente sabe também que 65 é 5 vezes 13. Quem é o cara que vai sair dessa raiz? É o 5. Então, nós vamos ter que a área é 2 vezes 5, raiz de 7 vezes 13, que é 91. Portanto, meus queridos, a área do triângulo ABC é igual a 10 raiz de 91. Ok? Bom, queridos, agora vamos ao perímetro, tá? Vamos ao perímetro do triângulo ABC. Já temos a área, né? Vamos ao perímetro. Perímetro vai ser igual. O valor de C, que é 2 raiz de 65. Lembramos que o perímetro é o contorno do nosso polígono, né? A soma de todos os lados. 2 raiz de 65 mais B, que vale 2 raízes de 35, mais A, que vale 20. Tá certo? Se você quiser colocar o 2 em evidência aqui, uma forma mais bonita, mais elegante, digamos assim, de representar esse resultado, então, vai ficar a raiz de 65 dentro, raiz de 35, mais 10. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham entendido. Revejam se for necessário, corrijam seus erros.